Muito bem, então o nosso curso, na verdade, é uma aula só, a respeito de como identificar uma seita. Eu acho muito interessante essa imagem no centro aí de uma cruz torcida, porque é exatamente isso. Eles usam a Bíblia, a maioria das seitas usa a Bíblia, porque a Bíblia tem credibilidade, mas eles sempre acrescentam algo, retiram algo, e é isso que nós vamos ver. Há algumas advertências na palavra de Deus para os últimos dias que estamos vivendo. 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 3 nos diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Portanto, esses últimos tempos, eles são muito sérios e muito importantes que nós estejamos atentos, porque o adversário vai usar espíritos enganadores e vai trazer ensinos que não estão na palavra de Deus, que são ensinos literalmente de demônios. É o que Paulo escreve ou escreveu para Timóteo na sua primeira epístola. Um outro trecho das Escrituras, também Paulo escrevendo para Timóteo, só que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, a tempo ou fora de tempo. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino, mas seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas exatamente o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às fábulas. Mas você, Timóteo, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. É muito interessante, na época que nós estamos vivendo, essa frase: muitos aparecerão dizendo às pessoas exatamente o que elas querem ouvir. Porque nos últimos dias os homens se tornariam maus e eles não vão gostar da mensagem de arrependimento, a mensagem da conversão, a mensagem dos pecados e da salvação. Não, eles não vão querer ouvir a respeito dessas coisas. E então eles vão encontrar pessoas que dizem exatamente o que eles querem ouvir. Muito bem, essas são as duas principais advertências no Novo Testamento em relação aos últimos dias e às falsas doutrinas. Qual que é a melhor maneira de reconhecer a mentira? É conhecendo muito bem a verdade. Então, por exemplo, essas pessoas que trabalham com falsificação, elas não precisam ficar estudando as dezenas ou centenas de formas de falsificação, não. O que elas precisam é saber exatamente uma nota verdadeira, quais as características ou quais os selos ou as imagens. Então, há uma série de detalhes que você precisa conhecer muito bem para que você possa identificar uma nota falsa. Então, não precisa você estudar as falsificações. O que é necessário realmente é você conhecer muito bem a verdade. E no nosso caso, esse conhecimento da verdade vem através do conhecimento da palavra de Deus. Mas alguém pode dizer: mas a palavra de Deus é muito grande. É exatamente por isso que você deve estudar, ou você deve estar junto a pessoas que têm essa prática e que examinam tudo que é falado a elas nas Escrituras, assim como os cristãos de Bereia, que Paulo os elogiou, porque tudo que Paulo falava, eles conferiam nas Escrituras do Antigo Testamento para ver se as coisas eram realmente daquela maneira que Paulo estava pregando. Então, a melhor maneira de reconhecer a mentira é conhecer muito bem a verdade. Poderíamos gastar muito tempo estudando cada seita ou heresia, e são centenas delas. Mas a forma mais fácil de reconhecê-las é aplicando 6 princípios elementares a qualquer religião ou sistema religioso. E é isso que eu desejo passar para vocês nessa noite. Quais são essas marcas do cristianismo? O que é vital e que
quando ele é distorcido, você pode identificar a mentira, você pode identificar as seitas e as heresias. É muito interessante o estudo das seitas. Cada uma das seitas que nós vamos citar aqui, há muitos detalhes e muitas coisas que poderíamos falar, mas o tempo que eu ia gastar, eu até pensei em dar um curso sobre seitas e heresias, e falando cada uma delas e as suas características, mas ia gastar um tempo enorme e não ia ajudá-los no sentido de você ter ferramentas para que novas heresias que surgem, você não ser enganado. Por quê? Porque é isso que eu quero fazer nessa noite. Oferecer a vocês ferramentas para que vocês possam aplicar em qualquer religião ou sistema religioso, para você poder reconhecer se aquilo é o verdadeiro cristianismo ou se é uma heresia ou uma seita. Então, como identificar uma seita? Nós vamos usar algo bem básico, que são as 6 operações básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação, divisão, igualdade e diferença. Então, cada um dos princípios que eu vou passar para vocês está relacionado a essas operações matemáticas, e eu creio que assim vai ficar muito mais claro e muito mais fácil de se lembrar. E como eu disse, eu vou passar todas essas telas para vocês terem registradas essas informações, ok? Muito bem, vamos então começar pelo método da adição. O que significa isso? Uma seita sempre adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia, mas ela acrescenta coisas à palavra de Deus. Então, se alguma religião ou seita acrescenta algum ensino ou acrescenta alguma literatura, então você já pode ficar com o pé atrás, porque isso provavelmente é uma seita. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Os Mormons. Esse é o nome mais comum, mas oficialmente eles são reconhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os Mormons usam a Bíblia mais um livro chamado o Livro de Mórmon. E se você vê o subtítulo aí, Um Outro Testamento de Jesus Cristo. E os Mormons dizem que esse livro é mais perfeito do que a Bíblia. Então, eles acrescentam. E sempre eles vão dar mais crédito ao que eles acrescentam do que a palavra de Deus, porque na palavra de Deus eles vão encontrar muitas coisas que vão contradizer o ensino deles. Mas os Mormons não têm só esse livro, há outros 2 livros chamados Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Então, 3 livros eles acrescentam a palavra de Deus. E algumas vezes eles vêm juntos, como nessa imagem aí, você tem em uma única encadernação o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Então, os Mormons acrescentam muitas coisas além da Bíblia. Então, pelo simples fato deles usarem algum outro material além da palavra de Deus, então isso claramente os identifica como uma seita. Os adventistas do sétimo dia, eles usam a Bíblia, mas usam uma série de escritos de Ellen G. White, que foi uma profetisa muito conhecida entre eles, que profetizou muitas coisas, então você tem aí vários volumes, e eles dizem que os escritos dessa profetisa têm autoridade igual à da Bíblia. Então, eles estão acrescentando algo à palavra de Deus. As testemunhas de Jeová, eles têm 2 características. A primeira é que eles usam uma tradução específica da Bíblia, chamada tradução Novo Mundo. E, com certeza, eles mudam algumas coisas para se encaixar nos ensinamentos deles. Mas, além dessa tradução, eles têm esse livro, Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus. E, de acordo com eles, essa literatura é mais importante que a Bíblia. Uma outra seita é o espiritismo. Eles usam a Bíblia como fonte dos seus ensinos, mas eles usam principalmente o livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que eles ensinam é que a principal fonte de revelação é a doutrina ou o ensino dos espíritos.
Então, eles têm a Bíblia apenas como uma referência, mas para eles, a revelação dos Espíritos, ou a doutrina dos Espíritos, é mais importante do que a própria Bíblia. Olha o que eles dizem. A Bíblia não prova coisa nenhuma e nem temos a Bíblia como probante, ou seja, como uma regra para provar os nossos ensinamentos ou os ensinamentos dos espíritos. Como nas sessões espíritas, os espíritos se manifestam e falam diretamente a eles, então eles creem que isso é o mais importante. E eles não precisam da Bíblia para confirmar aquilo que os espíritos os ensinam. O islamismo usa o Alcorão mais a Bíblia. E eles dizem que o Alcorão é a palavra literal de Deus revelada a Maomé, que foi o último e mais importante profeta, porque eles dizem que Jesus foi um profeta, como Adão, segundo o ponto de vista deles, foi um profeta também. Mas a última e mais importante revelação de Deus para a humanidade foi através do profeta Maomé, e os seus ensinos estão nesse livro chamado Alcorão, o livro sagrado do Islã. Então, isso é uma seita, porque eles estão acrescentando algo à palavra de Deus. A Igreja da Unificação do Reverendo Moon. Eles usam a Bíblia, mais os ensinos ou os livros escritos pelo Reverendo Moon, que são muitos, eu apenas listei alguns deles. E eles dizem que os ensinos do Reverendo Moon têm o princípio divino de inspiração mais elevado do que a Bíblia. Os Meninos de Deus. Eles têm a Bíblia, mas eles acrescentam os ensinos do fundador e do principal profeta deles, que é o David Berg. E eles dizem o seguinte: é melhor ler o que Deus diz hoje do que o que ele disse há 2.000 anos ou há 4.000 anos. Ou seja, é melhor você saber o que o profeta está falando para os dias de hoje do que aquilo que está na Bíblia, que é uma coisa muito antiga. Então, essa é uma característica muito forte das seitas. Eles não só acrescentam algo, mas esse algo para eles é mais importante do que a própria Bíblia. Então, esse é o primeiro princípio que você precisa compreender. Toda seita ou heresia, ela acrescenta algo à palavra de Deus. Esse é o método da adição. Método da subtração. A seita retira algo de Jesus, seja sua natureza divina ou sua natureza humana. Eu vou explicar para vocês. A maçonaria, ela tira a divindade da pessoa de Jesus Cristo. Eles dizem que Jesus é mais um dos fundadores de religiões, como Maomé, Krishna e etc. É apenas um fundador de uma religião, que ele não é Deus. Então, está tirando da pessoa de Cristo a sua divindade. E eles ensinam que Jesus ele é um grande mestre de moral, mas ele não é Deus. A Legião da Boa Vontade retira tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Eles ensinam que Jesus é um espírito de luz e que ele possui um corpo aparente, ou seja, que parece ser real, mas é um espírito. Então, ele não possui um corpo físico como nós. Ou seja, eles estão tirando tanto a humanidade de Cristo quanto a sua divindade, porque eles chamam Jesus de espírito de luz e não de Deus. E eles ensinam ainda que Jesus jamais afirmou que era Deus. Eu não coloquei nessa apresentação que eu estou passando para vocês hoje os versículos bíblicos que confirmam a humanidade de Cristo e os que confirmam a sua divindade. E Jesus, sim, afirmou que ele era Deus. O Islã também ensina que Jesus nunca chamou para si de ser Deus, mas isso é falso, isso é errado. Jesus, sim, ele se colocou como Deus. Eu vou dar 3 pontos básicos. Primeiro, Jesus perdoou pecados.
Se você for ver lá em Marcos capítulo 2, Jesus disse àquele paralítico que estava sendo descido do teto: perdoados estão os teus pecados. E aí algumas pessoas que estavam ao lado disseram: ora, esse blasfema, porque quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus, conhecendo o que passava pela mente deles, diz: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, então Jesus disse a ele: levanta e anda. E ele levantou e saiu andando. Então, o único que pode perdoar pecados é Deus, e Jesus perdoou pecados. Um outro aspecto é que Jesus aceitou a adoração de pessoas. Eu vou passar também as referências bíblicas que as pessoas o adoraram, e ele não censurou essas pessoas. Então, Jesus ele aceitou a adoração, e a adoração em toda a Bíblia só pode ser feita a Deus. Se você for ver lá no final do Apocalipse, o apóstolo João, ele diz: olha, depois de ver tudo isso, eu me prostrei para adorar o anjo que tinha me mostrado todas essas coisas. E o anjo disse para ele: não faças isso, eu sou apenas um anjo, só conservo seus e dos seus irmãos, adora a Deus. Então, o único digno de adoração é Deus, e Jesus recebeu a adoração, ou seja, ele afirmou que ele era Deus. E, finalmente, há algumas passagens que Jesus claramente, não nessas palavras, mas indiretamente, ele chamou para si pessoa da divindade. Inclusive, Paulo, em sua epístola aos Colossenses, ele diz o seguinte, Colossenses capítulo 2, versículo 9, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus é Deus. Mas tanto o Islã quanto a Legião da Boa Vontade ensinam que Jesus nunca reivindicou para si de ser Deus, mas isso é algo falso. Vamos voltar então aqui para a questão do método da subtração. Os testemunhas de Jeová, eles também tiram tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. E eles ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel em sua pré-existência, ou seja, antes de vir ao mundo, Jesus era o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel, então, se transformou em Jesus aqui neste mundo. É bem ridículo, não é mesmo? Mas é isso que eles ensinam. Ou seja, tira a humanidade e tira também a divindade, porque Jesus passa a ser um arcanjo e não Deus. O Islã tira a divindade de Cristo. Eles creem que Jesus foi uma pessoa que existiu e que ensinou muitas coisas boas, mas eles não creem que Jesus é Deus. Eles dizem que Jesus é apenas um profeta. O Espiritismo tira a divindade de Cristo. Eles dizem que Jesus é um espírito puro que se encarnou depois de várias reencarnações com a missão de ensinar a mais elevada moral. Então, o Espiritismo nega a divindade de Cristo. Eles dizem, ele não é Deus, é apenas mais um médium de Deus. Ciência cristã tira não só a humanidade, mas também a divindade. Eles ensinam o seguinte, que Jesus é a verdade ideal e que Maria deu à luz a uma ideia e deu o nome de Jesus a essa ideia. Ou seja, eles não creem que Jesus existiu, e eles também, como eles dizem que Jesus é apenas uma ideia ou um ideal, então ele não precisa existir e ele também não é Deus, ele é apenas um conceito da verdade ideal. Os adventistas do sétimo dia, eles tiram a humanidade perfeita de Cristo. Eles creem que Jesus é Deus e eles creem que Jesus se encarnou, mas eles dizem que Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão. Ou seja, eles tiram não a humanidade, mas a humanidade perfeita do Filho de Deus. E os mórmons, eles tiram a divindade perfeita do Filho de Deus. Eles creem que Jesus é uma divindade que se auto-aperfeiçoa. Ora, se ele se aperfeiçoa, então ele não é Deus. Ou ele é um Deus que vai aprendendo e vai melhorando. Ou seja, isso está completamente distante do conceito de um Deus eterno que não muda de forma nenhuma, porque ele é perfeito em todas as suas características. Então, esse é o método da subtração. As seitas retiram ou a humanidade, ou a divindade,
ou as duas coisas, ou então a perfeição da humanidade ou a perfeição da divindade. A seita retira algo da pessoa de Cristo Jesus. Método da multiplicação. A seita multiplica as formas de salvação. Algumas pregam a autossalvação, ou então ensinam que crer em Jesus é importante, mas não é o suficiente. Vamos ver alguns exemplos. O Espiritismo crê que a salvação ela é alcançada por boas obras mais uma série de reencarnações. Os adventistas do sétimo dia, eles creem que é necessária a fé em Cristo, mas eles dizem que é indispensável a guarda do sábado para você ser salvo. Os testemunhos de Jeová, eles dizem que a fé é importante, mas as obras, as boas obras são importantes, principalmente a questão da evangelização de casa em casa. É por isso que eles saem às ruas e tocam campainha, eles têm que pregar a mensagem deles, porque se eles não fizerem isso, eles não podem ser salvos de acordo com a doutrina deles. Os mormons, eles creem que é necessária a fé em Cristo, mas há os regulamentos da igreja que os fiéis precisam guardar. E eles dizem que sem cumprimento das leis da igreja não há salvação. Então, esse é o método da multiplicação. A seita cria outras maneiras das pessoas serem salvas, ou como espiritismo, autossalvação, você vai se aperfeiçoando, ou como os adventistas, testemunhos de Jeová e mormons, que creem que a fé apenas não é suficiente, precisa se acrescentar algo a ela. Não vamos falar de todas as seitas, porque o que eu estou querendo é exemplificar esses princípios básicos para identificação das seitas. Método da divisão. A seita divide o povo de Deus. Eles afirmam que não existe salvação fora do seu sistema religioso. E desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Então, só os que são do seu convívio e creem nos mesmos princípios que são salvos. Todos os outros cristãos, eles estão perdidos. Ou seja, ele divide o povo de Deus. Os adventistas do sétimo dia, eles creem que só lá há salvação. Eles dividem, eles falam, olha, nós somos diferentes dos protestantes, nós somos diferentes dos católicos, porque nós guardamos o sábado, então eles excluem todo o restante da cristandade e dizem que só há salvação se a pessoa guarda o sábado. As testemunhas de Jeová também. Eles têm lá as regulamentações deles e eles dizem que salvação é só na seita deles. Os mormons, eles se declaram a única igreja viva e verdadeira. Todos os outros sistemas religiosos são falsos. Essa é uma característica muito forte das seitas. E eu vou tocar num ponto um pouco polêmico, mas a igreja local, esse princípio da igreja local, não ligado ao Watchman Nee, mas ligado ao Witness Lee. Witness Lee foi um co-obreiro de Watchman Nee, mas ele começou a se desviar dos princípios do Watchman Nee e da palavra de Deus, e eles defendem a questão da igreja local, mas eles são exclusivistas. O que significa isso? Eles dizem que o catolicismo e todas as outras denominações cristãs, incluindo as igrejas protestantes, fazem parte da Babilônia religiosa. E dizem também que todas essas, o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo, são organizações de Satanás. Então, eles dividem o povo de Deus. Eles estão falando, olha, se você não reúne nessa base da igreja local, então você não é de Deus, porque Satanás, ele contaminou todos os sistemas religiosos. Esse é o método da divisão. Ela separa as pessoas da seita dela de todos os outros que se dizem cristãs no decorrer da história. Esse é o método da divisão. Nós temos ainda o Islã, que diz que só há salvação em Alá, a maçonaria também, Seixonoe da mesma maneira, então eles declaram só há salvação no nosso próprio sistema religioso.
Além das 4 operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, eu acrescento mais 2. O igual, ou o método da previsão. O que significa isso? A seita afirma conhecer datas futuras. E vários dos seus líderes já previram a volta de Jesus e o fim do mundo. Por exemplo, os testemunhos de Jeová disseram que o fim do mundo era em 1877, depois 1886, 1914. Gente, há simplesmente 13 datas que eles afirmavam que seria o fim do mundo ou a volta de Jesus. Dá para dar algum crédito a uma seita que 13 vezes declara que eles sabem das datas futuras e essas datas não se cumprem? Ou seja, eles são falsos profetas. É uma piada, vamos colocar assim, que os seguidores das Testemunhas de Jeová ainda permaneçam lá, porque tantas vezes já foi declarado o fim do mundo e em todas elas erraram. Os adventistas do sétimo dia, eles deram até dia, mês e ano. Inicialmente disseram que 23 de abril de 1843 seria o dia da volta de Cristo. Como essa data passou e o Senhor não voltou, então eles colocaram para o ano seguinte, 22 de outubro de 1844. E essa data também passou e não se concretizou, então eles não se atreveram mais a dar datas. Mas o simples fato da religião como um todo ter declarado isso já as torna falsas igrejas. Os mormons, eles declararam que o fim do mundo seria em 1891. E uma seita recente lá dos Estados Unidos, Heaven's Gate, não sei quem ouviu falar, foi um grupo que se suicidou, todos eles, quando um cometa estava passando, o cometa Halley estava passando próximo do planeta Terra, e eles disseram que era essa data aí que eles iam ser abduzidos ou raptados. Na verdade, todos se suicidaram, então eles deram uma data final. E, infelizmente, os adeptos não esperaram para ver se cumpria essa data ou não. Eles tiraram a própria vida. Então, as seitas, elas declaram que conhecem datas futuras, sendo que a Bíblia nunca deu data futura para eventos como a volta de Jesus ou o fim do mundo, a destruição desse céu e dessa terra para a criação do novo céu e nova terra, Apocalipse capítulos 21 e 22. E, finalmente, gente, o método do erro. O que significa isso? Essas seitas, elas erram em princípios vitais da fé cristã. Quais são os princípios vitais da fé cristã? Já falamos sobre a questão da encarnação de Cristo. Algumas não creem na encarnação de Cristo, já falamos sobre isso, tiram a humanidade de Cristo, então essas já estão excluídas. Mas várias creem que Jesus veio ao mundo, mas algumas não acreditam que Jesus tenha morrido na cruz, como, por exemplo, o islamismo e a heresia chamada Rosa Cruz. Eles disseram que outra pessoa foi colocada num lugar, ou então Jesus foi arrebatado e foi apenas um espírito lá que tinha a aparência humana que foi crucificado. Então, eles não acreditam que Jesus tenha morrido na cruz, e esse é um fundamento da nossa fé cristã. Outras negam a ressurreição corporal de Cristo, como, por exemplo, o Espiritismo e a ciência cristã. Queridos, a ressurreição de Cristo é talvez o fundamento mais importante e que difere o cristianismo de todas as outras religiões, porque todos os outros fundadores de religiões morreram e não ressuscitaram, mas o cristianismo, ele é distinguido de todas as outras por causa da ressurreição de Cristo dentre os mortos. E algumas delas negam a ressurreição corporal de Cristo. Dizem que Jesus ressuscitou em espírito e que os discípulos viram o espírito de Jesus ressuscitado. Mas se você for ver no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39, está escrito o seguinte: Jesus dizendo para os 12: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, Jesus apareceu ressuscitado em corpo, glorificado, é claro, e ele falou: olha, pode colocar o dedo em mim, porque um espírito não tem carne e ossos. Interessante que ele não disse sangue, porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Mas ele diz: olha, um espírito não tem carne e ossos como eu tenho.
Portanto, a ressurreição é um dos fundamentos mais importantes da fé cristã, porque de todas as religiões, a única em que o seu fundador ressuscitou corporalmente e apareceu aos seus discípulos. Todos os outros morreram e continuaram no sepulcro. Outro erro é que algumas afirmam que o líder é Deus ou que o líder é infalível. É um erro básico. Os mormons fundamentalistas, eles dizem que o profeta deles é infalível. O que ele fala não pode ser questionado. E também a igreja da unificação do reverendo Moon. Eles consideram ou consideravam aquele homem como Deus. Tudo que ele falava também não podia ser julgado. Nós podemos julgar todas as coisas de acordo, é claro, com os princípios da palavra de Deus. Outro erro é que algumas ensinam que se deve matar em nome de Deus. Gente, isso é alguma coisa básica da fé cristã. Jesus disse que nós devemos amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, mas o islamismo diz que em nome de Deus deve-se matar os infiéis. Esse é um erro básico da fé deles. E, finalmente, algumas ensinam que Deus é um só, mas tem nomes diferentes em cada cultura. Então, Deus se revelou como Buda, a alguns, Maomé, a outros. Em cada cultura, Deus se revelou de uma maneira diferente. Mas a palavra de Deus não diz isso. Diz que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Nova Era, então, eles dizem que Deus se revelou de várias maneiras, em várias épocas, a vários grupos humanos. Muito bem, essas são, então, as 6 regras ou características que você precisa conhecer para identificar uma seita. O método da adição, a seita acrescenta algo à Bíblia. O método da subtração, a seita retira algo da pessoa de Jesus, seja sua divindade ou sua humanidade. O método da multiplicação, a seita multiplica as formas de salvação, não é apenas por fé. O método da divisão, a seita divide o povo de Deus, afirma que não existe salvação fora do seu sistema religioso. O método da previsão, que a seita afirma conhecer datas futuras. E o método do erro, que eles erram coisas que são vitais para a fé cristã. Resumindo esses 6, nós podemos também resumir da seguinte maneira: quais são as 3 características do verdadeiro cristianismo? Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ou cremos integralmente na Bíblia como revelação de Deus, ou a rejeitamos integralmente. Não há meio termo. A Bíblia é o seguinte, ele é um pacote. Ou você aceita tudo nela, ou você rejeita ela. Não dá para falar, isso aqui eu acredito, mas aquilo dali eu não acredito. Isso é o que fazem as seitas. Elas dizem que a Bíblia, em certos aspectos, ela não diz a verdade, ou não diz toda a verdade. Então, a primeira característica do cristianismo verdadeiro é essa. A Bíblia é a palavra de Deus, só ela. Segundo princípio, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Morreu para pagar os nossos pecados, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus. Jesus Cristo é 100% Deus e, ao mesmo tempo, 100% homem. Isso é um mistério para nós. Nós não podemos compreender isso, mas é isso o que a Bíblia nos ensina. Esse é o segundo princípio do cristianismo. A terceira característica do verdadeiro cristianismo é a salvação apenas pela fé. Nós não estamos tirando o valor das boas obras, elas têm o seu valor, mas não para a nossa salvação. Uma prova clara disso é quando nós vemos nas Escrituras Jesus ali crucificado entre ladrões, um deles blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o filho de Deus? Tira a gente daqui que nós vamos crer em você. Mas o outro ladrão, ele se voltou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Gente, a fé daquele ladrão foi uma fé imensa, porque ele creu que quem estava pendurado ao lado dele na cruz era um rei e tinha um reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus disse? Meu filho, você vai morrer e vai reencarnar, e daqui a muitas reencarnações você vai purificar e você vai subir aos céus. Não, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Portanto, aquele ladrão, ele não teve tempo de ser batizado, ele não teve tempo de frequentar a igreja, ele não teve tempo de fazer boas obras, mas ele foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a única coisa que ele teve para apresentar a Deus foi a sua fé no Filho de Deus que estava morrendo ao lado dele na cruz. A salvação é apenas pela fé, independentemente de boas obras. Muito bem, eu já passei todo o conteúdo para vocês e eu quero apenas dar uma pequena classificação de seitas, das centenas que existem, as mais importantes. Seitas pseudo-cristãs, que se dizem cristãs, Adventista do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová, Mórmon, Ciência Cristã, A Família ou Meninos de Deus, Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa, etc. Seitas secretas, maçonaria, teosofia, Rosa Cruz, esoterismo, nova era, etc. Seitas espíritas, kardecismo, legião da boa vontade, racionalismo cristão, etc. Afro-brasileiras, candomblé, umbanda, quimbanda, cultura racional, santo daime e por aí vai. Seitas orientais, Seishonoye, Hare Krishna, meditação transcendental, a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, Igreja Messiânica Mundial, Arte Mahikari, Perfeita Liberdade, etc. E, finalmente, os unicistas, Voz da Verdade, Igreja Local, o nome de Yeshua, Tabernáculo da Fé, Só Jesus, etc. Então, aqui nós temos uma pequena classificação das seitas. E, finalmente, gente, eu quero passar para vocês um site muito útil chamado Instituto Cristão de Pesquisas, www.icp.com.br. Esse site, se você quiser mais detalhes de cada uma dessas seitas, ele conta a história da seita, os erros da seita, como nós podemos argumentar em relação às mentiras. Então, esse é um site muito interessante que eu recomendo a todos que desejam aprofundar nesse estudo, acessar esse site, icp.com.br. Esse é todo o conteúdo, como eu disse, eu não queria trazer algo muito extenso e complicado, porque o meu objetivo é trazer princípios básicos, simples, para que você possa identificar uma seita.